Fala, consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje vamos falar mais um capítulo sobre a família. Se você não viu, tem um primeiro vídeo aqui no canal onde eu falo sobre esses assuntos de vida após a morte, experiências fora do corpo e o que já se conhece do lado de lá, tanto pela EQM quanto pela experiência fora do corpo autoinduzidas, que nos mostram várias realidades que a maioria não sabe ou não aceita. E o primeiro vídeo foi justamente para falar dessas questões familiares pouco entendidas e pouco admitidas. E hoje é uma segunda parte, uma continuação, falando de outros temas que influem diretamente no processo familiar. Mas antes de abordar esse assunto propriamente dito, eu peço que você se inscreva nesse canal, se o teu interesse for por temas como experiência de quase morte ou EQM, temas transcendentes e demais assuntos ligados à expansão da consciência. Se esse tipo de temática é do teu interesse, então, por favor, curta o vídeo e se inscreva, porque semanalmente há diversos conteúdos nesse sentido, incluindo as nossas lives todas as terças-feiras às 9 da noite. Então, entrando no tema de hoje, eu começo colocando que certas pessoas, certas consciências, renascem em uma família justamente para quebrar o seu paradigma, ou seja, para fazer aquele grupo de pessoas pensar e agir de modo diferente. Então, já repararam que às vezes nasce uma consciência que faz com que, de certa forma, force a família inteira a tomar novas atitudes, a observar a vida sobre uma nova ótica, tendo uma certa mudança profunda com o passar do tempo? Pois então, esse tipo de renascimento não é obra do acaso, nem mera coincidência. Esse tipo de consciência muitas vezes vem de caso pensado, justamente para trabalhar e estremecer certos pontos que aquele grupo às vezes tem dificuldade ou não quer abrir mão. Existe até mesmo um conceito muito importante chamado de infiltração, ou seja, são pessoas que nascem infiltradas de modo sadio e coerente em certas famílias justamente para fazer esse processo de mudança. Então essa consciência que nasce, em geral, ela tem um padrão totalmente diferente do seio familiar que está com ela. E essa pessoa então, esse infiltrado oculto, vamos colocar assim, faz com que a família tenha uma percepção e até certo ponto veja nas suas atitudes uma oportunidade de repensar uma série de questões. Então existe tanto essa infiltração positiva, quanto também, entre aspas, uma infiltração negativa, que é uma consciência que nasce na família, mas que ela causa mais perturbação do que propriamente melhorias. Isso também pode acontecer. Agora, preste muita atenção nesses parentes que são disruptivos ou revolucionários do ponto de vista sadio, que faz com que todo mundo acabe se mexendo e promovendo transformações, ainda que pequenas, mas constantes. Um outro ponto, que também não se comenta muito sobre a família, é que ela é o remédio necessário daquele momento ou daquela vida. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas acabam também tendo que mexer em pontos íntimos particulares, seja nas suas imaturidades ou nas suas maturidades, em função daquele núcleo familiar. Então, por exemplo, uma pessoa que às vezes é muito desregrada, para ela vai ser muito positivo nascer numa família que é muito rígida, porque assim ela vai poder aprender sobre organização, sobre disciplina, sobre critérios. Então, aquela família mais rígida vai ajudá-la nos pontos que ela tem dificuldade e nem sabe. Ou até pode ser a questão contrária. A pessoa é muito rígida e nasce numa família que é muito mais liberal, que é muito mais aberta e espontânea. Então aquela rigidez vai meio que sendo quebrada diariamente com a convivência. Estão entendendo? Então uma família ela vai ajustar a pessoa de acordo com aquela necessidade evolutiva que ela tem. E a rigidez, no caso, foi apenas um exemplo. Mas isso serve para qualquer outro tema, entre os milhares possíveis.
Então pense, por exemplo, uma consciência que ela é muito amoral, ou o nível de ética dela é muito baixo, ou como nós falamos, a cosmoética, a ética multidimensional, a ética relacionada às outras dimensões ainda é muito primária. E de repente ela nasce numa família então bem mais estruturada, uma família com princípios e valores bem consolidados. De certa forma, essa família vai atuar dentro dela, vai interferir de um modo positivo. Por isso que a família, na maioria dos casos, é um remédio necessário onde um vai acabar auxiliando nas necessidades do outro. Então muitos dizem, nossa, coitado da pessoa que nasceu em tal família. Veja, não há coitadismo, não há vítimas nessa história. Em geral, a pessoa nasce na família que ela precisa, seja pelos processos positivos do passado ou pelas interprisões que existem nessas consciências, conforme eu mencionei no primeiro vídeo que eu falo em relação às famílias. Um outro ponto muito sério que não te falo em relação à família, e que se percebe do ponto de vista de outras dimensões, a partir das experiências fora do corpo, é que os traumas infantis são muito mais comuns e muito mais profundos do que as pessoas imaginam. Ou seja, certos episódios que as pessoas passaram na infância, sejam eles menores ou maiores, acabam afetando tanto do ponto de vista cognitivo, ou seja, da mentalidade como a pessoa age no período adulto, e principalmente seus processos emocionais e energéticos. Então a pessoa tem um certo bloqueio, um certo travão, e ela não sabe de onde que isso vem. Pode ter sido sim abusos, traumas, agressões, algum tipo de bullying, ironia, menosprezo, enfim. Às vezes um evento que para um adulto foi algo simples, que foi algo totalmente irrelevante, para aquela consciência, para aquela criança, às vezes mais sensível, mais fragilizada, ou no momento de construção da personalidade, da consciência, do caráter dela, isso pode influenciar negativamente. Então os traumas infantis, inclusive, são percebidos nas próprias experiências fora do corpo, onde a pessoa manifesta aquilo que é inconsciente para ela enquanto no corpo, mas quando ela sai fica claro o que está pegando. Então veja, enquanto ela está aqui acordada como nós, é inconsciente, ela não se dá conta. Mas saiu do corpo ou descartou o corpo, passou pela morte biológica, toda aquela lembrança, todo o entendimento do que aconteceu na infância volta com tudo. Então fica aqui um alerta muito importante. Se você lida com crianças ou se na sua família existem consciências ainda muito jovens, tenha muita atenção com elas. Esse assunto não é frescura. Muitos casos marcam de forma definitiva e que vai seguir a pessoa por toda a vida. E analise se já não aconteceu algum episódio que possa ter marcado negativamente algum membro familiar, para que assim não aconteça problemas maiores futuramente e que não vai ser só para a pessoa. De um modo ou de outro, atinge todo mundo da família. Em alguns casos, só da criança, por exemplo, achar que foi abandonada, entrar em desespero, em crise de choro, pode ser algo marcante para ela. Ah, e uma coisa que é muito importante ser dita. Alguns traumas são tão fortes que podem ser levados de uma vida para outra. Então a pessoa fala, peraí, mas na minha família, nessa vida, eu não tive trauma algum, mas eu sei que eu trago uma cicatriz, eu sei que eu trago algo muito negativo comigo. Em muitos casos foi porque aconteceu na última vida, na vida passada, e aquilo ainda está reverberando até o momento atual. Muitas vezes aconteceu décadas, séculos atrás, e ainda assim aquilo está fazendo um efeito negativo em determinada consciência. Se possível, tenha experiências fora do corpo, patrocine isso em você mesmo e descubra se tem alguma coisa de outras vidas ou se dessa vida mesmo que está te incomodando, te perturbando e você nem se dá conta que é em relação à tua própria infância. E um outro ponto muito importante, que muitos até falam, mas eu tenho que dizer aqui também, é que é preciso perdoar os seus familiares.
Perdoar no sentido mais amplo possível. Então, se eles te causaram algum trauma na infância, desculpe todos eles. Ou se mesmo na fase adulta te magoaram, te maltrataram, fizeram alguma coisa que você se sentiu injustiçado, que você se sentiu profundamente lesado, não importa o que tenha sido, procure tirar toda essa mágoa do teu peito, tirar essa mágoa do seu cardiochakra, ou seja, do seu chakra emocional, do seu vórtice de energia emocional. Arranca todo esse peso, porque a mágoa ela só inviabiliza todo o processo de crescimento que a família deve ter em torno de si. No primeiro vídeo eu comentei que em muitos casos é importante até a própria família se afastar, dependendo do caso ou da negatividade que essa família tenha. Entretanto, mesmo que haja um afastamento saudável, ainda assim a mágoa ela corrói. E já pensou você ter que renascer com esse mesmo grupo familiar justamente porque ficaram mágoas muito sérias entre os seus membros? Então, se você não suporta alguém da sua família, pense que se essa mágoa não for superada, pode ser necessário mais uma, duas, ou vai saber quantas vidas até essa relação estar sanada. Então a mágoa ata, a mágoa perturba, a mágoa tem efeitos em múltiplas vidas. Se a gente não trata agora, não é o tempo que vai fazer ela sarar. Não é o tempo que vai fazer a coisa melhorar. São as nossas atitudes e as nossas escolhas emocionais. Porque sim, nós podemos escolher como nós vamos nos manifestar. A mágoa não é uma opção óbvia. Ela não é inevitável. Nós podemos abrir mão desse tipo de emocionalidade negativa e doente. É interessante pensar que algumas pessoas só perdoam, por exemplo, seus pais depois que eles ganham filhos. Porque eles falam, o meu pai e minha mãe fizeram algo que foi imperdoável para mim. E a pessoa não consegue superar aquilo. E aí quando ela se torna um pai e uma mãe, ela vê que ela faz exatamente a mesma coisa ou se bobear até pior. E aí que ela vê e fala, poxa, eu julguei meu pai e minha mãe, mas no lugar deles eu estou igual ou até mesmo mais terrível. Então só quando a pessoa se vê nessa condição, que ela é capaz de olhar, de ter empatia, de se colocar no lugar dos próprios pais, entender a situação deles. Só que em muitos casos, infelizmente, os pais às vezes nem estão mais aqui, já estão em outra dimensão, e aí o perdão aconteceu de forma tardia, a empatia tardia e o perdão atrasado. Então, pense sobre isso, reflita, sem qualquer tipo de emocionalidade. Analise do ponto de vista racional, coerente e mais maduro. Um outro ponto que em geral não te falam em relação à família é que ela tem agentes ocultos. Então, por exemplo, um agente oculto positivo da família é aquela personalidade que já teve, por exemplo, experiências parapsíquicas, ou seja, extrasensoriais, sensitivas, mediúnicas e assim por diante, independentemente do termo que você use, só que ela não fala para ninguém, ela é oculta. Às vezes essa pessoa já teve até uma EQM, uma experiência de quase morte, e fica caladinha. O porquê que ela fica calada, isso é muito particular, isso cada caso é um caso. Pode ser medo da rejeição, pode ser falta de abertismo que a família dá, enfim. Mas muitas vezes alguém ali, com muito mais conhecimento, com muito mais experiência e gabarito no que se refere à vida após a morte, no que se refere ao contato aí com o ser de luz, ou com o amparador, como nós chamamos, aquele ser benfeitor que vem ali na EQM, na experiência fora do corpo, nos ajudar. Então essa pessoa está cheia de conhecimento, cheia de capacidades e muitas vezes a família não dá o abertismo, a disponibilidade necessária para que essa pessoa tenha confiança em se abrir e falar tudo que ela sabe, tudo que ela já vivenciou por conta própria. Então, o primeiro ponto, já analise a sua família. Tem alguém que você nem suspeita que pode ter essa condição? Que pode ser um sensitivo, que pode ser um parapsíquico ali, reprimido, calado,
e que muitas vezes nem dá bandeira do potencial que ele tem e está ali desaproveitado, sem qualquer tipo de utilidade maior? Já parou para pensar sobre isso? E um outro agente oculto na família, agora do ponto de vista negativo, é que em muitas famílias, especialmente as mais numerosas, existem consciências que são psicopatas, ou seja, personalidades psicopáticas, que não têm empatia, que não conseguem se colocar no lugar do outro, pessoas que não têm culpa, porque o psicopata não quer dizer um assassino, ok? Não quer dizer que tem uma pessoa ali que é um bandido, um serial killer que vai matar todo mundo, que vai fazer uma barbaridade. Não necessariamente. A psicopatia existe em diversos níveis, dos mais brandos a realmente os mais graves, mais severos, onde a pessoa de fato comete crimes, assassinatos e coisas bem complicadas nesse sentido. Mas a psicopatia mesmo leve, ela é muito comum. Então aquele parente que não tem remorso de nada, que acaba prejudicando e incomodando todo mundo, tudo isso é possível de se acontecer. Então se existe um psicopata na sua família, não significa que você vai ter que ligar para a polícia, tá? Nada disso. Mas você vai ficar atento, por quê? Para evitar que essa consciência, que é um processo, é o nível dela, acabe prejudicando repetidamente todas as outras pessoas que não sabem que aquilo acontece. Tem parentes que podem ser sensitivos, parapsíquicos ocultos, ou mesmo quase que um outro extremo, que são aqueles extremamente imaturos. Inclusive, a tendência é que renasçam seres muito imaturos nas famílias, inclusive seres aí que passaram centenas de anos, séculos, às vezes até milênios sem renascer, devido ao alto grau de perturbação emocional que eles têm. E essas consciências, então, depois de muito tempo, quando renascem cheias de problemas. Futuramente haverá um vídeo aqui no canal para explicar sobre essas consciências que ficam ali séculos ou milênios sem renascer, que tem o nome técnico de consciências reurbanizadas ou Consréu. Então esse assunto ele é muito vasto, ele é muito profundo, então futuramente vai ter aqui no canal. Um outro ponto que é muito importante se falar sobre a família e que também não se comenta, até porque as pessoas não costumam muito falar de evolução, é que quanto mais você progredir, quanto mais você evoluir, mais você tende a incomodar a sua família. Então olha só que ponto-chave. Quando uma pessoa da família começa a evoluir muito, ou começa a evoluir muito rápido, ela cria uma opressão fraterna silenciosa. O que é isso? Ela acaba evidenciando para as outras pessoas do seio familiar que elas podem evoluir e que muitas vezes elas estão paradas, paralisadas, sem grandes conquistas pessoais. E que quando aquela pessoa, seja você ou outro, começa a acelerar, isso começa a incomodar. Então a fraternidade, a evolução daquela pessoa acaba criando naturalmente uma certa pressão ou opressão. As pessoas se sentem incomodadas. Veja bem, a melhoria de uma pessoa acaba incomodando. Isso significa que você não é amado, que a sua família te detesta, que você não tem nenhum tipo de afetividade pelos seus entes? Não significa isso. É apenas uma reação emocional, instintiva e imatura dessas consciências que vê em você um certo espelho incômodo, porque elas olham para si mesmas e a sua inatividade, a sua falta de proatividade, de produtividade incomoda. Então, se você está evoluindo, se você está buscando ser um ser melhor, não desista, pelo contrário, insista, persista nesse processo. Por mais que a sua família de repente comece a ficar incomodada com você, comece a ter implicância, comece a querer, de certa forma parecendo que quer te desestabilizar, não se pegue nisso, não se fixe nesse processo. Isso é apenas o reflexo que você está causando neles. E isso é positivo, tanto para você quanto para eles. Isso mostra que está havendo uma ação, que está havendo um crescimento ali íntimo, um crescimento da consciência. Então volto a dizer, não se abale.
essa percepção deles serem contrários a você é só por fora, é só uma casca. No fundo, todo mundo admira aquela pessoa que não se dobra, aquela pessoa, sabe, que se esforça, que faz acontecer. Então, por mais que pareça que as coisas estejam ruins para o teu lado, fica tranquilo. No fundo, cada um deles está te aplaudindo de pé. Então, a sua melhoria, a sua evolução está incomodando a sua família? Isso é bom sinal. E um último ponto, mas que não deixa de ser também muito importante, é de colocar que os pets, ou seja, os nossos animais de estimação, são membros ou são consciências integrantes da nossa família. E isso não é só um processo emocional não, tá? Os animais, eles também são consciências de evolução. Fora do corpo, a gente também consegue interagir com esses seres. Então, eles são seres que também possuem múltiplos corpos, possuem múltiplas vidas e que interagem conosco também de forma multidimensional ou em várias dimensões. E esses animais, nossos animais, nós temos aí às vezes tanto carinho, tanto zelo por eles, eles também podem ser tanto assistidos, ou seja, tanto ajudados pelos seres de luz, pelos amparadores, como eles podem ser atrapalhados ou assediados pelas consciências imaturas ou assediadoras. Então, seres negativos, que nós chamamos de assediadores extrafísicos, que tem também vários nomes, encosto, espírito perturbado, obsessor e assim por diante. Essas consciências enfermas podem interferir negativamente em animais, fazendo com que os animais fiquem agitados, nervosos, em casos mais raros que eles fiquem até doentes. Tudo isso é possível. Então veja, os animais, eles não são só meros acessórios familiares, não. Eles são membros integrantes que podem tanto contribuir com a nossa família, até do ponto de vista emocional, de carinho assim por diante, como também podem acabar sendo prejudicados, até mesmo prejudicar uma família também. Então muita atenção qual o tipo de animal que você adota, como você trata esses bichos, porque convenhamos, como é que uma pessoa pode dizer que é madura ou que uma família é equilibrada e essa família ao mesmo tempo maltrata animais? Uma coisa exclui a outra. Se você trata bem os bichos, se você consegue ter uma afetividade madura em relação a eles, também pode ser um bom sinal de que isso traga boas energias, um ambiente mais saudável e equilibrado para todos os membros que envolvem o seu grupo familiar. Então, muita atenção a esses bichos que tanto fazem bem àqueles que têm essa convivialidade positiva com os animais. E muitas pessoas perguntam, aquele meu animal que já descartou o corpo, que já passou pela morte biológica, eu vou encontrar ele após a morte? Ou eu vou encontrar ele fora do corpo? Bom, cada caso é um caso. Em geral, os animais têm um renascimento compulsório, eles acabam renascendo muito mais rápido do que a gente. Agora, é possível sim. Muitas pessoas os encontram fora do corpo quando promovem essa experiência por si mesmo através de técnicas, ou mesmo após a morte. Mas, se você descartar esse corpo muitos anos depois da passagem do seu animal, aí a probabilidade de encontrar pode ser bem menor. Porque assim como a gente também acaba aprendendo com os animais, tenha certeza que na convivência eles também aprendem conosco e de certa forma estamos um contribuindo com a evolução do outro. E no seu caso, como é a sua família? Esses pontos que eu citei têm alguma relação com a tua realidade pessoal? Você já pensou que ao invés de ficar esperando uma experiência de quase morte ou ficar apenas lembrando dessa EQM que você teve, em desenvolver a experiência fora do corpo por si mesmo? Já pensou em estudar sobre o assunto, aplicar técnicas e ter experiências totalmente seguras, sem nenhum tipo de efeito colateral, sem nenhum tipo de risco à tua vida? Se nunca pensou, então eu te apresento a ciência chamada de projeciologia, que é a ciência que estuda de forma técnica e científica as experiências fora do corpo. Tanto as espontâneas, que acontecem naturalmente, assim como as experiências forçadas, que são impostas, como a própria experiência de quase morte,
ou mesmo aquelas vivências autoinduzidas, onde a própria pessoa decide quando, como e onde fazer. Quer entender mais sobre as particularidades e peculiaridades da sua família do ponto de vista de outras dimensões? Então saia do seu corpo, desenvolva esse processo, porque assim você vai ver quais as companhias extrafísicas da sua família e você vai poder entender quais as relações entre cada um. Quem da sua família que foi um grande incentivador do teu passado, ou quem foi um grande inimigo, um grande perseguidor teu. E descobrir tudo isso para quê? Para piorar suas relações? Não. Para você ter um entendimento maior e assim poder fazer com que a sua família dê certo. Construa relações mais sólidas, mais firmes e que no final da vida de todos, essa família possa então ser bem-sucedida. Agora, para você entender como é a sua família, qual é a realidade no qual ela está envolvida, você pode até deduzir, você pode estudar, você pode perguntar para alguém que sai do corpo, algum religioso, algum espiritualista que entenda sobre esse assunto, mas ainda assim não é a tua vivência, tem que acreditar no outro. Isso está longe de ser o ideal. Quer entender sobre você, quer entender sobre tudo isso? Então, tem suas próprias experiências, saia do seu corpo, analise por você mesmo e veja aquilo que as outras pessoas não conseguem ver. Bem, eu fico por aqui. Espero que esses assuntos possam ter gerado reflexões maiores em você e que isso possa de alguma forma modificar o seu modo de olhar as coisas. Eu desejo a todos um forte abraço, as melhores energias para você e até a próxima.